Entramos no ar. Pessoal, boa noite. Satisfação estar mais uma vez aqui. Fala, galera. Toda vez que eu tinha uma seleção de lives. São lives preparatórias para o nosso evento que vai acontecer, você já sabe, no dia 1º de maio, das 15 às 22 horas. Quem não se cadastrou, quem não se inscreveu ainda, por favor, entre lá na plataforma Simpla. É bem simples. Entra na plataforma Simpla, www.simpla.com.br, e você vai buscar dentro da plataforma o evento Maratona Eleições 2022. Clicou no link, já inicia a inscrição. Redes sociais, uma empresária da área, especialista em produção de conteúdo para as mais diversas mídias sociais, e vai conversar um pouco com a gente, deixar algumas dicas aí para candidatos, também para profissionais. Só uma pequena parte, porque a palestra mesmo só no dia 1º, tá? E o nosso amigo Arlen Senna, já há 25 anos de estrada, como consultor político, campanhas de grande destaque, já a campanha eleitoral, como é que funciona o jogo político, qual é e conteúdo, entender do meu público. É a primeira coisa. Você precisa entender quem é a tua persona. No marketing a gente chama de persona, né? Quem é a minha persona? Que faixa de idade ela tem? E um candidato pode trabalhar com mais de uma persona. Depende do tamanho de equipe, qual é a minha produção, a minha capacidade de produção de conteúdo, como que é a disponibilidade desse candidato para produzir conteúdo e para estar presente para o diálogo. As pessoas querem conversar, as pessoas querem receber respostas, as pessoas querem dialogar, as pessoas querem fazer perguntas e ser respondidas. Esse candidato precisa estar presente. Então, vamos lá, voltando aqui alguns passos. Instagram, entender quem é o meu público. Quais são as dúvidas que essas pessoas têm? Como é que elas pensam em relação à política? Como é que elas falam de outros candidatos? Como é que está a cabeça da pessoa com quem eu quero conversar, o eleitor que eu quero trazer para perto de mim? Como é que essa pessoa pensa? Com base nisso, ok, separo todo o conhecimento aqui da minha persona. A gente faz um raio-x do candidato. Poxa vida, raio-x do candidato? Sim. Quais são os seus pontos fortes e fracos? Você é especialista em algum assunto? É autoridade em algum assunto? De que já aconteceu, já participou de algum escândalo, aconteceu alguma coisa ruim na sua trajetória que pode ser utilizada pelos demais candidatos para te atacar? Como é a tua questão? Qual é a personalidade dessa pessoa? Rola de fazer Reels, por exemplo? Que é a grande bola da vez ali dentro do Instagram? Rola de fazer Reels mais divertidos, conteúdos mais divertidos? Rola uma dancinha ou não? Depende muito de como é essa personalidade. Então, tenho aqui também o raio-x do candidato. Com base em quem é o meu candidato, conhecimento profundo sobre quem é o candidato, conhecimento profundo sobre quem são as pessoas com quem eu quero falar, vamos criar uma linha editorial. Linha editorial para Instagram. Reels, alto alcance, atinge muitas pessoas, inclusive no orgânico. Então, ai caramba, não tenho dinheiro para investir, por exemplo, em tráfego pago. Vamos de Reels. E Reels não é só ficar fazendo dancinhas divertidas podem caber de acordo com a personalidade desse candidato, com cuidado para não se tornar caricato. Cabe para mim fazer uma dancinha de vez em quando? Cabe. Mas eu posso usar os Reels também de uma forma que eu possa trazer assuntos sérios, falando de forma mais leve. Como é que eu trago assuntos complexos para uma população que tem preguiça de ouvir determinados assuntos, que tem aversão a determinados assuntos? Precisa simplificar a linguagem, precisa utilizar as ferramentas que a plataforma oferece. Então, eu tenho Reels, eu tenho posts carrossel que vão muito bem, eu tenho posts de imagem estática. Depende muito do assunto que eu vou abordar, qual é o meu objetivo com cada tipo de publicação. Tudo isso conta quando você vai criar a tua linha editorial.
Do que eu vou falar, qual formato que eu vou utilizar, qual o meu objetivo com cada publicação. Mas não pode deixar de usar o Instagram, você falou muito bem, é a grande bola da vez aí quando a gente fala de mídias sociais. Maravilha. Amigo Sena, nós estávamos conversando antes do início da transmissão, lembrando do nosso querido amigo, professor Marcelo Serpa, né? E a minha falou agora, eu me lembrei, falou em persona, me lembrei do P3, né, que é uma técnica dele, que é o planejamento da persona pública. Né? E exatamente voltamos ao planejamento, né? Não tem jeito. E a Milene falou uma coisa interessante também, que sobre quando se estuda o candidato, procurar saber se tem algum problema, se já teve algum escândalo com ele, enfim, se é alguma coisa que desgaste sua imagem. Né? E aí nós chegamos no ponto que eu quero lhe perguntar. Em relação principalmente campanhas majoritárias. Então, nós temos um público aqui tanto de candidaturas proporcionais, deputado estadual e federal, como temos o nosso público, já pessoas inscritas, que vão disputar eleições majoritárias, né? São candidatos a Senado, são candidatos a governo, etc. Principalmente em campanhas majoritárias, isso se torna quase obrigatório, né? Esse levantamento, tanto dos pontos fracos, que você precisa montar as respostas, quanto dos pontos fracos do adversário também, para ver de que forma você vai conseguir criar situações, digamos, constrangedoras, criar situações que seja difícil dele se explicar e isso gerar uma mudança de voto. Queria que você comentasse um pouco isso, Sena. A diferença entre a eficiência estratégica no processo de comunicação política e transformar o meu candidato numa caricatura, num meme, que é o termo mais atual, né, para tudo aquilo que é engraçado e propagado nas redes sociais, é uma linha muito tênue, é uma linha muito... o trabalho, ele precisa ser colocado dentro de uma perspectiva avaliativa onde todos os pontos precisam ser visualizados por todos os ângulos. Porque na medida em que nós achamos, né, por exemplo, muito candidato fica enchendo o saco, né, perdão a lei de Milene, mas, todas as nossas amigas que estão aí em multiplataforma conosco. Mas, gente, vamos lá, olha só, coisa interessante. Muito candidato, de manhã, o primeiro post do cara é: abra a janela e sorria. O mundo é maravilhoso. Desejo a você uma boa semana. Que Deus te abençoe. Né? Eu já sou muito direto e reto. Os milhares de alunos da inovação política já sabem, né? Meninos e meninas, você é coaching ou você é político? O cara abre a janela, sorri, ele está desempregado, vem aquele monte de boleto voando, e ali é bom que já caiu em cima da cama, ele escolhe o que ele quer pagar. É um absurdo tremendo e um amadorismo sem precedentes esse tipo de post, tá? Eu ainda sou muito do analógico, ainda sou muito do físico, tá? Mas eu sou a prova viva de que quando você quer fazer um bom trabalho no digital, você pode fazer esse trabalho e quando você entrega conteúdo de valor, você vai conseguir fidelizar um público. Olha, eu pisando no território da Milene e do Anderson aqui, me perdoem, tá? Não quero fazer vexame, não, mas vamos lá, a situação é essa. E eu me cito como exemplo. Há 2 anos atrás eu tinha 1.067 seguidores no Instagram. Hoje eu tenho 30 mil. E aí teve um cara outro dia que falou assim: mas vocês ensinam marketing político digital, mas vocês têm poucos seguidores. Querido, você tem 6 mil, eu tenho 30, a inovação tem 11, são 41. Você continua com os 6, querido, eu continuo crescendo, a Milene continua crescendo.
E hoje nós vamos incentivar, Milene, o nosso querido Aurísio a também entrar no Instagram, porque ele está relutante ainda. Isso era inclusive o papo do início da live, se vocês me permitem aí o momento de descontração. Mas olha só, Aurísio, quando a gente fala em planejamento, a gente não fala em escrever 2 linhas. A gente fala em criar um processo que nem sempre é redacional, mas durante todo o tempo ele vai ser mental. Tá? É por isso que nós 3 aqui, nós utilizamos dentro da nossa metodologia de trabalho o mapa mental, onde esse mapa mental ele condiciona, tá? Todas as pessoas que fazem parte do trabalho em equipe, porque o nosso trabalho ele é uma equipe, né? E o candidato é alguém que agrupa em si pessoas dos mais variados nichos profissionais e até mesmo de vários lugares, né? Então, toda essa coesão que ela deve existir dentro da equipe de trabalho, fugindo do tema sem fugir, é resultado do encontro que o candidato promoveu, né? E esse encontro ele tem como objetivo fazer com que cada um faça o seu melhor, para que esse melhor possa ser aí levado para o grande público, né? Ou seja, onde a gente entende que comunicação política é levar para o eleitor uma comunicação limpa, clara, objetiva e efetiva sobre aquilo que o candidato pretende em relação ao público. Não é manipulação da mídia. Isso aí já tem os veículos especializados que estão fazendo disso. Mas, desculpa, eu acabei entrando na seara da Milene aí. E falou muito bem. Cena, como sempre, genial. Perdi um pedaço da sua fala, Cena. Vai ter que repetir agora, bicho. Eu não posso ficar problema, não. Não tem problema, não. Caiu aqui a bateria do meu computador, mas vamos tocar aqui pelo celular, não tem problema. Verdade, hoje a tecnologia é múltipla, né? Uma outra rede social que tem sido muito falada, né? E essa eu estou acompanhando bem, Cena. Acompanhando desde o começo e vejo assim muita gente da política já indo para lá, que é o TikTok. Queria que você falasse um pouco do TikTok. Toda a eleição a gente percebe que tem uma rede social que se destaca, né? Começando lá em 2014, Twitter, grande repercussão, Marina Silva dando show no Twitter, os candidatos Aécio Neves na época e Dilma Rousseff também com um trabalho bem intenso no Twitter. O próprio José Serra foi candidato a presidente em 2010, achei interessante ele recomendando o filme pelo Twitter, né? Tentando fazer uma comunicação altruísta, uma coisa mais simpática, mais informal. Enfim, você concorda que o Twitter pode ser, aliás, que o TikTok pode ser essa rede social nova, a inovação da próxima eleição, ou ainda vai levar algum tempo para consolidar público? Eu queria que você falasse um pouco sobre o uso do TikTok nessa nossa eleição 2022. Certo. Quando a gente fala em TikTok, a gente precisa pensar naquela história, né? Cada canal tem o seu público. Então, quando a gente está falando do TikTok, a gente está falando de um público mais jovem. Então, peraí, faz sentido me aproximar desse público mais jovem? Epa, faz sentido. Então, faz sentido estar presente no TikTok. Mas uma outra coisa que a gente precisa pensar, como que é a natureza dos conteúdos publicados aqui no TikTok? E aí, vocês comentaram, foi muito bem colocado sobre analisar a concorrência. O que a concorrência está fazendo no TikTok? O que outro... Existem cases de sucesso já que a gente pode tomar como exemplo, né? Então, peraí, existe um caminho que já foi trilhado. Eu posso desenhar a minha estratégia para TikTok com base no que outros concorrentes já fizeram e ainda fazem. Como é que eu transformo isso numa coisa minha, autêntica? Como é que eu posso fazer melhor? Como é que eu coloco a minha personalidade nisso? Vale muito a pena, sim, estar presente no TikTok, minha opinião, sou entusiasta, sou suspeitíssima, né?
sei se vocês perceberam, mas vejo o TikTok como algo muito promissor, não só para essas eleições, mas para as próximas que ainda virão. Tem crescido muito e é um canal importante para a aproximação com o público mais jovem. Maravilha. Isso tem gerado até reações dos concorrentes, né? Se você observar o próprio YouTube, hoje ele tem uma área para vídeos curtos, né? Vídeos que as pessoas gravam até do próprio celular e tal, muito similar ao próprio TikTok. Né? Concorrência, né? Estamos falando de concorrência, então na comunicação, mais do que nunca, concorrência é importante. Amigo Sena, vamos agora tratar de um outro assunto. Com certeza. Você vai participar do nosso evento, vai abrir o evento junto com o Salomão, no painel sobre a conjuntura, a avaliação das eleições, né? Não queria que você, naturalmente, adiantasse a sua análise, mas o que é que você poderia falar? 5%, o que é que você imagina aí da próxima eleição? Basta um ponto, que aí o pessoal vai ficar convocado para ouvir o resto da análise no evento do dia 1º. O que é que você imagina? Qual é a sua avaliação sobre a eleição de 2022? Qual vai ser o ponto central da eleição, na sua avaliação? Só pegando aqui, aproveitando a deixa aqui, para lembrar de outro professor, nosso amigo Sérgio Arapuã, Deus o tenha. É o seguinte, toda eleição tem um tema central. Qual vai ser o tema central dessa eleição de 2018, Sena? Perdão, 2022, eu estou no passado. É verdade, 2018 foi uma eleição maravilhosa para a gente, assim como foi 2020, e vai ser também 2022. Eu vou focar no ponto central, né? No principal aspecto aí, que é o mesmo. Já que nós falamos de persona, o grande problema está na formação e na constituição da persona do candidato. Por quê? Nós temos tecnologia para tudo, né? Existe o candidato aí, como a Milene falou, que ele acha que fazer dancinha no TikTok vai vender. Ele vai vender? Beleza, vai vender. Essa mesma dancinha pode ir para o Instagram e para o Reels? Acho que sim. Vai vender? Talvez sim. Até porque muito do público que ele tem no TikTok, ele também vai ter do Instagram. Agora, quando eu levo isso para o YouTube, o que é que vai acontecer? Você, com certeza, vai sair da esfera política e você vai para a esfera da caricatura, imediatamente. E o Facebook vai só bater nas suas costas e dizer, irmão, caminho não é esse não, viu? Tome cuidado, tome caldo de cana e como um pastel, sente, relaxe e mude sua vida. Então, o grande problema que nós enfrentamos em todas, você, né, citou os meus anos de profissão, né? Ainda bem que não tenho cabelos nem barba, porque já estariam muito brancos aí pela idade. Mas veja só... Estratégia, claro, tudo é estratégia. Mas veja só, vejam só, Aurísio e Milene. Quando eu comecei na indústria eleitoral, a gente tinha um lambe-lambe, colava no poste. Né? A gente não tinha comunicação didática, dinâmica, era só o horário eleitoral. Mas até tu chegar ao ponto do teu trabalho estar embasado no corpo técnico que guiava o horário eleitoral, mano, tem um abismo profissional muito grande, tem um canyon aí para você, tinha um canyon para você perceber. E hoje, meu filho, com 16 anos, coordenou campanha de Senado e governo no marketing digital e ganhou as duas. Claro, papai ajudou bastante, né? Mas ganhou, venceu, está no currículo, não tem quem tire. Hoje, esse abismo, Milene vai concordar comigo, você também, Aurísio, que ele reduziu muito. Não é? Antigamente, a gente começava no lambe-lambe,
Quando era muito bom, tu chegava no comitê. E dali do comitê, as pessoas precisavam ver que você tinha a pegada da comunicação e que você entendia de política. E esse entendimento de política fazia com que você formalizasse estratégias úteis e você fosse trabalhar. Hoje não, na primeira eleição dos meninos, eles já estão, como a gente diz todo domingo e terça na live da inovação, a base vem forte aí. Né? Hoje já tem o filho do Anderson, já tem os meus filhos que estão, os seus que estão dentro do processo, que estão aprendendo muito mais acelerada, né? Muito mais, entende? Eu acho que se tudo der certo, essa é minha última eleição e a partir de 2024 é com os meninos. Entendeu? Vou ficar sentado assistindo Netflix, os meninos ligam e falam, pai, tá consultor dos consultores, isso vai acontecer com a gente em breve, não pela questão de saúde, que graças a Deus voltou, a minha está muito bem, mas é porque é uma realidade, né? O cara do campo, ele precisa ter alguém cujos seus princípios de observação eles estejam além daquilo que os nossos olhos conseguem hoje enxergar. E hoje eu não consigo ver ninguém melhor do que o jovem para fazer isso. Não estou querendo dizer com isso que eu estou me aposentando, tá, gente? Vou só, talvez, reduzir um pouco o número de campanhas que a gente faz no ano, porque realmente é bem desgastante. Hoje, muitos dias, a gente começa as reuniões, o Aurílio sabe disso, às 4h e vai terminar à meia-noite, né? Mas é muito importante que você se preocupe menos com a tecnologia, não no sentido de dizer, vou jogar meu telefone fora, vou quebrar meu computador. Não, mas não se preocupe com a construção de toda a metodologia que a gente chama na inovação política de L2C, liderança, causa e comunicação, porque todo o processo tecnológico que é necessário para evidenciar e deflagrar essa comunicação, nós temos. Mas quando a gente não consegue encaixar isso numa persona profissional, o prejuízo ele é grande e, fatalmente, a gente não consegue chegar até os 45 dias da propaganda eleitoral no ponto de colocar o candidato em condições de elegibilidade. E a gente acaba, muitas das vezes, até declinando do projeto, porque a gente vê que a gente não vai... mas vocês vão perder o dinheiro. Gente, o dinheiro não é nada, o importante é você ter o case. Tem um monte de marqueteiros que não são consultores e que têm dinheiro, mas cadê o case dos candidatos eleitos? Na hora de pegar uma proposta da empresa A e da empresa B, a empresa A elegeu só em 2020 mais de 1.000 candidatos a vereador e a prefeito, e a empresa B? Então, isso é inegável e é indiscutível, meus queridos Milene e Aurísio. E imutável, inclusive. Muito importante que o Sena ressalta, né? Pode ter a melhor tecnologia, se não tiver o conteúdo, é o que nós estamos falando aqui todos, desde o início, né? Planejamento, definição da persona, plano de trabalho, né? Muito bom. Milene, falando um pouco agora sobre, felizmente estamos saindo já da pandemia, né? Mas qual é a sua opinião sobre o que eu vou falar? Você acha que o fato de termos vivido essa pandemia acelerou o uso das redes sociais, da tecnologia? Você acha que isso ampliou o costume das pessoas se comunicarem pelo celular, de trocarem, às vezes, reuniões presenciais por reuniões pelo Zoom, por exemplo, como nós estamos usando aqui, ou por outras ferramentas, e se isso vai influenciar na eleição 2022, qual é a tua avaliação sobre isso? Dá para retroceder nesse aumento do uso da tecnologia ou não? Comenta isso para mim. Tá. Primeiramente, sim, ampliou-se demais o uso, acelerou-se, né? A gente viu uma aceleração em vários aspectos em relação ao uso das pessoas
com as ferramentas digitais. Muita gente que talvez ainda não usasse tanto as mídias sociais, por exemplo, Face, Insta, passou a ou criar seus perfis para começar a interagir de alguma forma com as pessoas devido ao isolamento que a gente viveu, né? Como também tivemos uma familiarização muito maior das pessoas com essas ferramentas. Então, quando a gente pensa nas eleições, a gente pensa num eleitor que está super conectado. E aí volto para a minha fala lá no início. Como é que a gente pode negligenciar o digital se o eleitor está o tempo todo com o celular na mão? Tem que ser bem feito, né? Esse trabalho no digital tem que ser muito bem feito, tem que ser estratégico, porque o eleitor está muito conectado e está muito bem informado também. Então, não é qualquer discurso que vai colar, né? É um pouco também do que o Senna estava falando. Se ele não traz a verdade dele para esse discurso, se ele não faz algo que realmente seja consistente, não vai colar. Não vai colar. E aí quem está trabalhando nos bastidores, né? Quem já tem muita experiência, muita bagagem, como vocês têm, já começa a perceber, não precisa esperar a eleição chegar para ver que não vai dar certo. Então, assim, o digital é um caminho sem volta. A gente viveu uma aceleração muito forte, mas não vai acontecer... não vai dar passos para trás mais. É um caminho sem volta, sempre para frente, e esse uso vai aumentar. Quem ainda não está utilizando vai entrar, vai sofrer essa influência, e quem usava pouco ou ainda usa pouco, vai passar a usar ainda mais, porque o digital facilitou demais a vida das pessoas. Você tocou aí num ponto, Aurísio, sobre, por exemplo, substituição de eventos presenciais por eventos online. Nós estamos aqui em estados diferentes do país e estamos aqui fazendo uma live para tantas pessoas nos assistindo. Isso é maravilhoso, o poder do digital, o alcance que o digital tem é impressionante. E se bem utilizado, pode sim contribuir para um candidato vencer as eleições facilmente, se bem utilizado, com estratégia, enfim, tocando em todos os pontos aí que a gente já vem falando durante essa transmissão, né? Mas é um caminho sem volta, sem dúvida nenhuma. Antigamente se dizia que a televisão era magia em domicílio, né? Até essa frase famosa, né? Ordenável, a televisão é magia em domicílio. E agora dá para a gente adaptar, não sei se a Milene vai concordar, mas a internet, as redes sociais são a magia na palma da mão, né? É o celular da mão das pessoas. É um universo, a gente tem um universo na palma da mão. É muito Perfeito. Impressionante. Isso é tão marcante, Senna, que eu conversava, minha formação inicial é de pesquisa, né? Então, eu sou um pesquisador 24 horas por dia. E aí eu estava tomando um café uma vez, não era nem no ano da eleição, foi no ano passado, tomando um café com um amigo, prefeito, cidade média, não tão grande, mas também não tão pequena. Isso, na realidade, no Nordeste, nós vamos imaginar em uma cidade de 60, 70 mil habitantes, dentro da realidade Norte-Nordeste. E ele me dizia, espantado, o que ele ficava sabendo da quantidade de pessoas que comprou smartphone na cidade dele com o auxílio emergencial. Pessoas conseguiam comprar celulares, smartphones já medianos, 500, 600 reais, e estavam entrando nas redes sociais e nunca tinham participado antes, nunca tinham tido esse interesse, essa curiosidade, mas entraram no mundo digital através do smartphone. Então, isso teve uma expansão que a gente só vai perceber a força disso, talvez nessa eleição. Acho que 2020 não se conseguiu ainda, porque estava no meio da pandemia, mas agora a gente vai ver quais são os resultados também de inclusão digital, né, da pandemia. Milhares de pessoas que não tinham o mínimo, talvez até interesse em ter uma conta bancária, hoje movimentam pelo smartphone. Pelo aplicativo, sim. Né?
através dos aplicativos. Então, isso há uma mudança aí na sociedade, e nós, como estrategistas, temos que captar essa mudança, né? E nessa linha, eu queria lhe perguntar, Sena, assim, nas campanhas, várias campanhas que você participou, poderia exemplificar, sem citar o candidato, às vezes, digamos, a proteção contratual, né? Mas que estratégia nessa área digital você acha que foi marcante assim para a vitória dentre as últimas campanhas que você participou, conduziu, coordenou, foi consultor? Posso falar de uma das mais recentes, né? Um vereador que foi eleito com 8.348 votos, 2 anos depois eleito senador da República, um case único no Brasil. Nós temos um outro case, salvo engano, no Rio Grande do Norte, de um candidato que não foi eleito vereador, e 2 anos depois, se não me engano, da cidade de Caicó, não sei se é Rio Grande do Norte ou é Ceará, se eu errar, quando eu aparecer aí o povo me mata, mas eu acho que é Rio Grande do Norte. Vamos lá. Ele perdeu a eleição no ano X, e no ano X mais 2, tá? Ele foi eleito senador, mas um vereador de mandato eleito senador só. Esse camarada que hoje é pré-candidato ao governo, eu não tenho a menor dúvida, não estou dizendo isso só pelo fato de ser o estrategista dele, do trabalho ter tido continuidade, né, da gente ter continuado o trabalho, continuar sedimentando as bases eleitorais, continuar tirando os atravessadores de voto do meio do processo e continuar, ou seja, trabalhar de forma contínua a conexão com as pessoas que são quem dão a condição de elegibilidade para o candidato, que nunca foi o líder, sempre foi o eleitor, tá? Então, a partir do momento em que a gente consegue trazer essa conexão, e essa conexão ela foi criada porque a gente criou a seguinte estratégia: candidato, a gente vai mostrar o seu CPF no horário eleitoral. Não vai, eu vou, não vai, eu vou, não vai, eu vou. 328 horas depois, e depois de eu ter dito 296 vezes que eu ia sair da campanha se não fizesse isso, ligue para ele e pergunte se ele está arrependido de ter mostrado o CPF na televisão. Uma das grandes estratégias eletivas é mostrar que o eleitor jamais vai poder tratar de forma igual candidatos que são desiguais. Desiguais no sentido desarmônico, uns para mais e outros para menos, em termos de qualificação profissional, em termos de comunicação efetiva e em termos de conexão, né? Estivemos agora no Essentijus, que foi o maior seminário de inovação política aí da América Latina, né? Mandar até um abraço para o Guilherme, da rede Essentijus, a maior rede de contabilidade política do Brasil, né? Nós tivemos aí no mês de março em Brasília, né? E teve um colega que fez uma palestra, né? Cujo tema da palestra era sem conexão não é eleição. Pronto. Eu acho que para a gente da indústria, se o cara me dá esse conceito, inclusive mandar um grande beijo no coração, meu querido Marco Martinelli, né? Só isso aí já é a palestra. Cara, você entrou e falou, sem conexão não é eleição, acabou a palestra. E aí vai colocar todo mundo para refletir, né? Vai colocar todo mundo para refletir, e isso possivelmente vai viralizar e se transformar em case, tá? Ou seja, então as equipes de comunicação, elas têm que ter aquele medo de ousar. E se eu errar, dane-se. Você só não pode trabalhar a campanha inteira no método erro-tentativa. Mas, de vez em quando, tem que ousar e tem que errar para que você não mantenha, durante toda a campanha, a mesma linha redacional, postural, comportamental e visual. Né? Um dia a gente estava no interior, né? Um dia que a gente fez 7 municípios no mesmo dia. Isso em São Paulo, no Nordeste, é moleza. Tem estrada.
Aqui, meu filho, é teco-teco. Se não tiver dinheiro, é barco 7 dias. Graças a Deus, abraçaram a gente, emprestaram um avião e a gente trabalhou. Olha só. Aí a gente conversando, a conversa foi para futebol. Aí eu falei, cara, para que time tu torce? Você não sabe que eu sou Vasco igual você? Eu falei, é. Putz, entreguei meu time, vou ser bombardeado nas redes sociais. Aí eu falei, você tem camisa do Vasco? Eu potencializei aquilo ali, né? Sabe quando o olhinho brilha? Olhei para a redatora na outra poltrona, assim, chega a menina, tava 24 anos, a bichinha, aquela conexão, como quem diz assim, você entendeu mesmo que eu? Eu falei, claro que entendi, né? Eu acho. Aí eu falei, você tem camisa do Vasco? Ele disse, tem. Então tá, passou, morreu, chegamos, cansado no outro dia, já na segunda-feira, tal. Tinha um debate 6 horas numa universidade, entendeu? Era suado e fedendo, só trocamos uma camisa, fomos pro debate. Aí, quando a gente estava indo pro debate, eu falei, eu vou ligar para a mulher dele, né? Aí liguei, eu falei, teu marido tem uma camisa aí do Vasco? Tem. E o Vasco jogava na segunda contra a Chapecoense, nunca vou esquecer o jogo. Vasco e Chapecoense, 21h30 pelo horário de Brasília, na segunda-feira. E aqui 20h30, porque a gente aqui em Manaus é atrasado, é 1 hora a menos, eu acho isso uma vergonha, né? Mas eu espero que o próximo governador mude esse horário e coloque a gente no horário de Brasília, para ficar tudo igual. As eleições é o mesmo horário agora, viu, Sena? Agora não tem conversa, não. Mas é só na eleição, né? Até lá ainda só tem só no dia da eleição, Aí o que acontece, Aurísio? Ele foi para casa, né? Botou o pijamão. E eu falei para a mulher dele, pede para ele colocar a camisa, pede para ele pôr a camisa do Vasco e você tira uma foto dele do jeito que der. Do jeito que der. Em 2018, as câmeras dos iPhones eram horríveis, né? Eram horríveis. Né? Cara, ele não quis vestir a camisa, mas ele segurou a camisa e ela... Foto. Teve só 4 milhões de alcance sem colocar R$1 de tráfego pago. Pronto. Isso é conexão, pessoal. Acho que isso é conexão. Não tem como a gente fugir disso. Cara, é o candidato ser quem ele é. É o pessoal parar de pintar boneco. Quando os estrategistas pararem de pintar boneco, o resultado das eleições vai ser outro. Na eleição de 2020, teve um cliente que falou, eu não consigo ver os votos da eleição, da internet, ele só teve os votos da internet, cara. Então, conexão é isso, é mostrar para as pessoas quem você é e de que forma você pode transformar para melhor a vida delas. E parar de ser coach, né, Milene? Parar de ser coach. Porque, cara, o post mais ridículo que todos nós... Desculpa, pessoal do digital, pelo amor de Deus. O post mais ridículo é esse negócio de tenha fé, tenha esperança, abre a janela e sorria. Tome vergonha na cara, vá ter uma comunicação eficiente, vá mostrar para as pessoas que você tem capacidade resolutiva, que você pode melhorar a vida delas para melhor. Porque para contar a historinha, o inferno está cheio, desculpa, o inferno está cheio. Com certeza. Grande Sena. Eu conheço o nosso querido Amazonas, viu? Já tive lá eu sei que você conhece. Já tive na tríplice fronteira. Você esteve lá na cabeça do cachorro, em São Gabriel da Cachoeira. Maravilha. Fala, Milene. Você estava falando, desculpa. Sobre essa fala do Sena, né? É muito mais sobre trazer a verdade. Veja só como essa história fala da verdade do candidato, né? A gente está falando do time que ele torce de verdade. Por que aconteceu essa conexão, né? Você conseguiu, ao mesmo tempo, trazer um pouco de bastidores, humanizar essa comunicação, então deixou de ser aquele cara no alto de um pedestal que fala difícil e tudo mais. A gente trouxe isso para perto desse público, né? Trouxe para o popular. Então, é a verdade falando por si só, né? E veja só os resultados. Então, quando a gente fala sobre humanizar, quando a gente fala que a verdade vende, essa história que o Sena contou traduz tudo isso, né? Perfeito, muito legal. E a legenda foi muito engraçada, né? Porque precisava ter uma legenda, né? Então, assim, como a eleição
vai te dar a possibilidade... Não é essa legenda, enfim, eu vou sintetizar aqui. Como são 2 senadores e o Vasco é sempre o segundo, eu não me importo de ser o seu segundo senador. Foi o primeiro. Olha só aí. Foi o primeiro, ganhou quase 300 mil votos, 305 mil votos à frente do segundo. Do flamenguista, do Botafogo, também, do São Paulino, do Grêmio, de todo mundo votou. Foi lindo. Ficou simpático, né? Sim, simpático. Inclusive, ele está mandando a mensagem aqui, ó. Como é que você ainda lembra disso? Né? Está assistindo, hein, senador? Assistindo, né? Um abraço aí para você, viu? Maravilha. Milene, a gente falou agora há pouco sobre o TikTok, né? Que pode ser uma grande, não vou dizer revelação, mas pode ter uma força significativa na eleição 2022. Agora eu vou fazer a pergunta inversa. Quais são as redes sociais, dentre as dezenas que existem? Eu estava olhando recentemente a lista das que eu faço parte, mudando lá o site. Quais são as redes sociais onde não é necessário estar, onde se deve sair imediatamente, ou seja, onde não se deve gastar atenção? Eu sei que você falava agora há pouco também do público, né? Tem que entender onde está o seu público, mas há de se convir que algumas redes sociais já perderam a concentração desse público, ou não? Ou é importante manter o trabalho em 6, 7, 8 redes sociais? Eu sempre sou da filosofia de que a gente tem que estar, primeiro, onde o nosso público está, e depois, onde a gente consegue estar com qualidade. Então, aí, quando a gente fala em, ai, caramba, eu preciso de Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, vai dar para produzir conteúdo para todas elas? Conteúdo bom, não é pegar qualquer coisa e publicar ali, transferir de uma para outra, tirar foto de panfleto, não estou falando disso. Conteúdo estratégico. Vai dar para fazer isso? Tem equipe para isso? Tem profissionais para isso? Você, como candidato, consegue estar presente, dialogando, ouvindo as pessoas, trocando ali com as pessoas? Sim ou não? Se não der, caramba, então vou ter que priorizar. Então, essa escolha precisa ser feita a partir de uma avaliação realista das condições de campanha. Equipe, recursos financeiros também, né? Energia, tempo do candidato, disponibilidade desse candidato. Se eu não consigo estar em todas as mais quentes, as mais populares, então vai precisar priorizar. E aí, como é que eu faço essa escolha? Ai, caramba, tudo bem, não consigo estar em todas, não vai dar, mas como é que eu sei para onde eu ir? Você precisa pensar com que público vale mais a pena você conversar. Com quem é que eu quero conversar agora? A partir dessas respostas, você vai saber onde é que vale a pena estar ou não. É muito melhor você trabalhar Facebook, Instagram, YouTube de forma estratégica, deixar as outras mais de lado, do que você achar que vai dar para produzir conteúdo para todas e não fazer um trabalho de qualidade em nenhuma delas. Trabalha 3, 4 muito bem, deixa as outras. É melhor do que estar em 10 e não fazer um trabalho bem feito em nenhuma delas. Perfeito. Você citou Facebook, Instagram, YouTube e uma quarta, não sei se foi... Acho que a gente pode falar de TikTok. TikTok, tá. Tá, mas eu estava... a lista que eu falei que estava olhando aqui, não sei nem como é que chama, Flickr, ou Flickr, SoundCloud, ForShared, tem um aqui que se chama, também não sei nem como é que se soletra mais, Tumblr. Essas redes, elas são dispensáveis hoje? Ou se deve ir ainda buscar alguma repercussão nessas redes? Porque eu ouvi uma palestra uma vez de uma especialista também na área digital. O digital oferece muita informação, muita comunicação, muita interação, mas também uma enorme quantidade de lixo digital. As pessoas têm que sair dessas redes e concentrar nessas 4 principais que você está
falando, ou ainda dá para fisgar algum eleitor, alguém com que seja interessante fazer conexão nessas outras redes? Se eu fosse apostar em algum outro formato, alguma outra rede, se é que a gente pode chamar de rede, eu apostaria no formato, por exemplo, de podcast. Legal. Isso sim seria interessante acrescentar numa estratégia de campanha. Agora, quando a gente fala em outras redes que têm menos adesão, principalmente quando a gente fala das grandes massas, né? Tem muito menos adesão, as pessoas não sabem bem do que se trata, a gente não está falando das principais, eu não apostaria, eu não gastaria energia, por exemplo, com Flickr, com Tumblr, eu não gastaria energia com isso. Eu iria para as grandes, e se fosse para acrescentar alguma coisa, caramba, temos condição, vamos acrescentar alguma coisa aqui, eu iria para o formato de podcast. Está super em alta também, está crescendo, vale muito a pena, na minha visão, para a campanha política também. Excelente. Já estamos a 54 minutos de live, né? Aliás, são 6h54. Aliás, 7h54. Já temos aí, para a nossa previsão de 60 minutos, estamos quase lá. Eu vou fazer uma última pergunta para o Sena, né? E depois já passo para vocês se despedirem. Vamos deixar aquele gostinho de quero mais. Amigo Sena, diante dessa sua experiência, vários e vários anos de campanha, é possível dizer, já esse debate é polêmico, mas vamos tentar iniciá-lo aqui e continuar no dia 1º. É possível dizer que as campanhas, de fato, vamos falar aqui dos bastidores até, né? Que campanha é sempre uma caixa preta. É possível dizer que, de fato, as campanhas estão bem mais baratas do que eram no passado. Isso é um incentivo para que outras pessoas, que não os políticos tradicionais, possam entrar na campanha e serem bem-sucedidos com uma quantidade bem menor de recursos? Candidatos que não querem trabalhar com assistencialismo e compra de votos, sim. Como você já deixou aí exclamado, né? Políticos tradicionais. Esses políticos montam verdadeiros currais e ficam renovando os seus mandatos eleições após eleições. Eles represam dinheiro durante 4 anos e eles gastam todo este dinheiro no ano da eleição. E adivinha de quem é o dinheiro que eles gastam? Deles? Claro que não. Nosso. Né? Eu acho o fundo eleitoral uma vergonha, ok? Mas está dentro da lei, não posso fazer nada, não fui eu quem criou a lei. Por mim não haveria, tá? Mas as campanhas hoje, além delas ofertarem pacotes, eu não gosto de usar essa palavra pacote, eu acho horrível, para dizer a verdade, mas elas oferecem possibilidades de que, com um quantitativo de recursos infinitamente menor, possa-se ter uma eficiência estratégica aí, alinhado com aquele cara que vai fazer o investimento vultuoso, até porque o cara que vai fazer o investimento vultuoso, ele não vai investir em tecnologia, né? Por exemplo, nós elegemos governador em 2018 com 50 mil de tráfego pago, um senador com 15 mil de tráfego pago, o segundo senador gastou quase 210 mil em tráfego pago, ou seja, é realmente jogar um dinheiro que não é dele fora, tá? Tem dinheiro de empresário, de traficante, de bicheiro, deve ter dinheiro de todo mundo, porque se você consegue com 15 mil gerir, e esse ano o número não vai ser muito diferente desse, não. Tá? Posso até deixar aqui mais ou menos uma base para vocês, embora não seja do digital, tá? Mas acho que 10 mil reais para deputado estadual, de 15 mil para deputado federal, de 20 a 30 mil para senador e no máximo de 30 a 50 mil para governador. Os 2 turnos de eleição. No caso do governador, que ele vai disputar 2 turnos. O senador, mesmo sendo um cargo majoritário, é um turno só.
Então, as pessoas têm que parar de jogar dinheiro fora. Por exemplo, tem gente que se junta, que quer ser o novo, e se junta com pilantra das antigas, né? Teve um caso agora recentemente aqui no estado da região norte, onde eu fui, que o histórico é esse. Não, nós compramos 2 carros para a campanha. Tu comprou carro para quê, filho de Deus? Tu é distribuidor de ovo ou tu é político? Vai comprar carro para quê, meu amigo? Acorda para a vida. Tá? Campanha eleitoral é você na rua e o pessoal do digital trabalhando. Você na rua 24 horas por dia, o digital trabalhando 24 horas por dia. É sinergia para que possa amplificar a base de comunicação, maximizar sua projeção eletiva e fazer com que você caminhe para os últimos 45 dias em condições de competitividade com seus adversários diretos. Eu sou candidato da proporcional, devo eleger candidatos aí para direcionar minha comunicação contrária. É óbvio que você deve fazer isso. Tá? Um lado do time constrói e o outro destrói. Isso é feito no nível super micro, no deputado estadual, micro no deputado federal, macro no senador, mega macro no presidente e universal no governador e universal macro no presidente. É isso aí, gente. Campanha eleitoral na prática, é isso. Amigo Sena, já faça, então, as suas considerações finais e quem vai encerrar a live vai ser a nossa amiga Milene. Justo, muito justo, por sinal. Queridos amigos, meninos e meninas, alunos da inovação política, né, os seguidores da Milene, do Aurize e de todo mundo. Vamos lá, pessoal. Domingo, dia 1º, a partir das 15 horas até às 22 horas, né, foi me dada aí a missão, né, de abrir o seminário, né? É uma missão difícil, né? Porque eu e o Marinho, é? Salomão de Castro. Ah, é o Salomão, gente, ó. Político aqui, amigo nosso. O Salomão é uma fera, viu? Já conheço o trabalho do Salomão. E assim, se eu falhar, o Salomão tá aí, tá? Mas nós vamos ser um ponto de controle para as palestras seguintes. Não. O pessoal vai falar depois, viu, Sena? Acho que não. Mas vamos lá, pessoal. A inscrição é gratuita, né? O pessoal da coordenação aí está dando esse maravilhoso presente para que vocês possam aí arrancar para as eleições, para que vocês tenham aí uma participação efetiva. Vocês precisam parar de dormir no ponto. A eleição está acontecendo, a chapa está esquentando. Olha o Twitter, se você não olha o Twitter é o termômetro político. Tudo que está acontecendo na política está ali. No Twitter é uma rede social que, embora ela tenha uma amplitude menor, ali, quando você consegue coadunar boas ideias, você vai ter formadores de opiniões que se transformarão em propagadores do seu conteúdo e são propagadores poderosíssimos. Aguardo vocês no domingo, dia 1º de maio, às 15 horas, tá? Pelo horário de Brasília, né? Falo isso porque tenho muitos seguidores aí dos estados do Acre, Rondônia, Roraima, Amazonas, que é 1 hora a menos, né? E você que não está no horário de Brasília, às 14 horas. Que Deus abençoe muito a cada um de vocês e deixo a todos o meu abraço fraterno. Valeu, Sena. Boa noite. Milene, suas palavras finais nessa live e convite aos nossos amigos, né, para o evento. Para todo mundo que está assistindo, gente, eu não sei se vocês estão com a mesma sensação que eu, porque para mim isso aqui foi um show e foi só um spoiler do que a gente vai ver no domingo, dia 1º. Então, assim, imagina só a enxurrada de conteúdo de valor que vocês vão encontrar nesse domingo, dia 1º de maio, sobre construção, planejamento, boas práticas, o que funciona, o que é um tiro no pé em relação a uma campanha política. Então, como o Sena muito bem colocou, as eleições já estão acontecendo, então a gente não pode bobear. Dia 1º, eu também estarei lá
vou dar uma palestra, vou falar sobre boas práticas para campanhas políticas nas mídias sociais, quais são os principais desafios e boas práticas sobre esse tema. Espero todos vocês lá, inscrições gratuitas, não tem desculpa, né, gente? Vão participar. Domingo espero todo mundo. Quero agradecer demais o convite, Aurísio. Sena, que prazer conhecê-lo. Deu um show aqui, aprendi demais. Estou muito contente, muito feliz em ter participado aqui com vocês, viu? Obrigado, estou te seguindo Boa noite, no Insta. Milene. Obrigado, hein? Um abraço, pessoal. Até o dia 1º de maio, às 15 horas. Quem não se inscreveu ainda, entre na plataforma Simpla, procure o evento Maratona Eleições 2022. Um abraço. Até domingo, dia 1º. Fiquem com Deus.